vocês estão mais uma vez assistindo aqui ao programa Ação Excelsa, uma iniciativa do Instituto Excelsa, entidade sem fins lucrativos, que já doou mais de 100 mil mudas às comunidades habitantes da floresta amazônica para a reconstrução das áreas onde vivem e da floresta. E hoje nós vamos estar entrevistando Jairo Cantarelli. Ele é gerente da divisão Madeira da Faber-Castell Brasil e gerente da Faber-Castell Costa Rica. Então, Jairo, como vai? É um prazer estar aqui conosco. Obrigado, o prazer é meu. E podemos divulgar o trabalho da Faber. Obrigado. Então, pessoal, vocês já devem conhecer a Faber-Castell de nome. Quem vai à escola deve levar seus lápis. Então, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esta empresa mundial. Jairo, poderia então nos contar quais são as atividades da Faber-Castell, o que ela faz, o que ela produz? Você falou que a Faber-Castell é bastante conhecida pelos seus lápis, né? E realmente o lápis continua sendo o nosso produto principal. Nós somos o maior produtor de lápis do mundo e a nossa empresa da Faber-Castell aqui no Brasil é o maior produtor individual de lápis. Nós temos uma participação muito forte no mercado brasileiro, nós temos 85% de participação em lápis de cor e em torno de 55% de participação em lápis grafite. Mas a Faber-Castell também é uma empresa que produz muitos outros produtos. Nós temos aqui no Brasil cerca de 1.500 itens diferentes de fabricação e no mundo todo nós temos cerca de 2.000 itens diferentes de fabricação. Então os lápis são os produtos mais conhecidos, mas dentro dos lápis você tem muitas variações. Você tem o lápis de cor e o lápis grafite, mas você tem o lápis carpinteiro, você tem o lápis para trabalho em couro, você tem o lápis dermatológico, você tem o lápis cosmético. E cosméticos é um negócio especial da Faber-Castell. Nós temos vários produtos na linha de plásticos também, canetas, lapiseiras, borrachas, apontadores, tudo isso ligado à escola, tudo isso ligado ao escritório. Mais recentemente nós temos algumas linhas novas ligadas à criatividade. Nós temos uma linha de brinquedos criativos que nós introduzimos no Brasil há poucos anos atrás, que ainda está buscando seu espaço. Mais recentemente, nós entramos na área de informática também. E hoje a Faber-Castell é um fornecedor para o mercado de disquetes, CDs, DVDs, e mais recentemente cartuchos para impressora e pendrives. Então nós temos uma gama muito grande de produtos para esse universo de utilização e que procura servir de certa forma as pessoas, a comunidade, desde a primeira idade, desde os primeiros, exatamente os primeiros rabiscos, até as idades um pouco mais avançadas, com materiais para hobby, por exemplo, para pintura em tecidos e outras coisas. Muito bom. E a Faber está no Brasil há quantos anos? Aqui no Brasil nós estamos há 77 anos. A Faber é uma empresa muito tradicional, nós temos 246 anos no mundo. Nós somos uma empresa alemã, estamos no mundo todo, presente no mundo todo. Temos fábricas em 16 países, 15 países, aliás, e no Brasil estamos há 77 anos. Puxa, então estamos falando de uma empresa que já tem quase 3 séculos de existência. E se você me permite complementar, isso é um ponto muito importante e eu gosto muito de salientar isso. A Faber-Castell é um dos grupos mais antigos do mundo que ainda pertence à família do fundador. O presidente da Faber-Castell, o presidente mundial da Faber-Castell é um Faber-Castell. Então, isto faz com que a empresa tenha uma visão dos seus negócios bastante distinta de uma forma geral em relação ao mercado. A Faber-Castell, quando toma decisões estratégicas, toma decisões estratégicas com um horizonte de 240 anos. Isso faz com que nós tomemos determinadas decisões relativas a aspectos sociais e ambientais, por exemplo, com toda esta cultura ou com toda essa história permeando cada decisão que a empresa toma. É interessante, porque é difícil a gente ver as empresas familiares perpetuarem por tanto tempo, não é? Exatamente. E já que tem tanto tempo de existência e essa história tradicional, uma filosofia que passa de geração a geração, essas preocupações ambientais da Faber, no seu processo produtivo, o que ela faz, como ela emprega, já remontam a quanto tempo? Nós tivemos, a Faber tem ações sociais muito claras
desde a metade do século XIX na Alemanha. Na metade do século XIX, a Faber-Castell da Alemanha já trabalhava em prol dos seus colaboradores. Nós fomos pioneiros em termos de seguro-saúde na Alemanha, nós fomos pioneiros em termos de construção de escolas, por exemplo, financiamento de construção de casas para nossos colaboradores. Então, nós temos uma ação social muito forte, estabelecida desde a metade do século XIX. E ações ambientais que começaram a ficar mais claras a partir do início do século XX. Quando a nossa empresa foi fundada aqui no Brasil, nós já fomos fundados com esta herança de responsabilidade social e responsabilidade ambiental que a nossa matriz já tinha. E por isso a nossa empresa aqui sempre atuou de uma forma muito consolidada nos aspectos sociais e ambientais, e por isso hoje ela é uma empresa de vanguarda. Não? Ela já é uma empresa de vanguarda há bastante tempo nesses aspectos, só que em termos de divulgação pela própria mídia, a questão de sustentabilidade ou a questão de responsabilidade social e empresarial, ela começou a ser divulgada mais recentemente. Mas nós já temos essa postura histórica há dezenas de anos. E Jairo, assim, você poderia dizer o que foi que motivou, já desde o início, então, da sua atividade, a Faber ter essas preocupações voltadas à área social, à área do meio ambiente? Isso está muito ligado aos nossos primeiros empreendedores, né? A visão de mundo dos nossos primeiros empreendedores. A Faber-Castell, o nível de empreendedorismo da família Faber-Castell é muito grande. E ele era muito interessante em termos aspectos econômicos, aspectos sociais e ambientais também. A Faber-Castell foi uma das primeiras empresas da Europa a ter um escritório comercial em Nova York, por exemplo. Não? Então, o nível de empreendedorismo era muito grande. E a questão da responsabilidade social, principalmente, né, voltando aí ao século XIX, ela sempre esteve associada a uma cultura da família, que sempre quis fazer negócios de uma forma que beneficiasse a todos, né, que gerasse resultado a todos aqueles envolvidos e não somente ao empreendedor ou à empresa. Certo. E então, conhecendo já essa filosofia que permeia a Faber-Castell desde o início, que estava já no sangue desses primeiros gestores, como isso se reflete especificamente no Brasil? Você disse que já veio essa tradição para cá. Quais foram as primeiras ações que foram implementadas? Aqui no Brasil, também, de acordo com toda essa cultura, né, que nós herdamos ao fundar a empresa, a responsabilidade social sempre esteve muito presente. A Faber-Castell sempre foi uma empresa que tentou, nos aspectos sociais, estar além da legislação, já há muitos anos. Sob o ponto de vista ambiental, como nós conseguimos criar um negócio aqui no Brasil muito interessante em termos de fabricação de lápis, nós conseguimos nos diferenciar mundialmente em termos de fabricação de lápis e começamos a ser um negócio muito grande, criou-se a oportunidade da empresa investir maciçamente na produção de madeira para a produção dos seus lápis. A Faber-Castell, em termos de reflorestamento no Brasil, também é uma empresa pioneira. A Faber-Castell teve suas primeiras ações em termos de reflorestamento na década de 50, quando os reflorestamentos começavam a engatinhar aqui no Brasil. Então, nós temos trabalhos registrados no estado de São Paulo, no estado do Paraná, nessa época. Mais modernamente, nós reunimos toda a experiência que nós tínhamos, né, todo o conhecimento, tanto da empresa quanto de algumas pessoas que trabalham na empresa, o meu caso, por exemplo, que vinha de uma experiência no interior da Amazônia, né, onde eu vi muita coisa negativa, né, sendo feita. Então, se criou a possibilidade de que nos anos 80 nós construíssemos um projeto voltado para a produção de madeira para lápis de uma forma o mais sustentável possível, né? Então, quando nós estabelecemos este projeto de produção de madeira na região de Prata, no Triângulo Mineiro, nós já estabelecemos isso esse projeto com uma visão ambiental muito consolidada e social também. Então, nós não queríamos simplesmente implantar uma floresta para produzir madeira e dessa madeira produzir nossos lápis. Nós, acreditando que implantar uma floresta, um reflorestamento com equilíbrio ambiental, nós teríamos inclusive resultados econômicos superiores, né? Nós fomos nessa direção. E o nosso projeto de reflorestamento no Brasil, ele é pioneiro no mundo nesse tipo de indústria, só nós temos.
né? Só a empresa brasileira tem um trabalho com o reflorestamento como nós temos, e ele é um trabalho integrado com vários projetos ambientais, né? Os projetos de monitoramento de flora, de fauna, de solos, de água, de pragas e vários outros, chegando também à educação ambiental de nossos vizinhos e da comunidade como um todo. E assim, dentro da empresa, como é que vocês trabalham essa conscientização junto ao corpo dos funcionários? Eles participam dos projetos? Claro, nós temos um trabalho de comunicação bastante grande, um trabalho de envolvimento bastante grande com as pessoas que trabalham conosco, com os colaboradores diretos e indiretos, né? Inclusive terceiros. Então, a nossa responsabilidade social e ambiental, em termos de materiais, insumos, serviços, ela vai até os terceiros que trabalham conosco, não? Então, as empresas, para serem fornecedoras da Faber-Castell, para serem fornecedoras de serviços ou de matérias-primas, elas precisam assumir determinados compromissos. E aqueles fornecedores mais importantes na nossa cadeia, com maior relevância, além de assumirem determinados compromissos, eles sofrem auditorias anuais da nossa empresa. Com o nosso colaborador, internamente, nós temos várias formas de comunicação. Nós temos uma comunicação diária, que é eletrônica, e também em papel, né, comunicação nos refeitórios, por exemplo, nos murais, onde diariamente nós levamos vários tipos de informação aos nossos colaboradores, informações essas ligadas aos aspectos sociais, aos ambientais e aspectos também ao dia a dia das pessoas. Nós temos uma segunda forma de comunicação, de envolvimento, que é um programa que nós chamamos de Bom Dia. Antes de começar cada turno de trabalho na nossa empresa, os nossos colaboradores têm 5 minutos de conversa com os nossos supervisores, onde eles podem colocar sugestões, podem colocar questionamentos, né? E nós também, de nossa parte, via todos os supervisores, nós também levamos determinadas mensagens aos nossos colaboradores. Em determinadas áreas, nós fazemos esse programa semanal, juntamos os 5 minutos de cada dia e temos uma palestra praticamente de 25 minutos, né, com os nossos colaboradores. Nós temos um jornal interno, que é um jornal bimensal, onde nós passamos informações sobre a empresa, sobre produtos, e nesse jornal nós temos espaço também para os aspectos sociais e para os aspectos ambientais. Nós temos um grupo de voluntários muito grande dentro da empresa. Nós temos uma participação de voluntariado muito forte. Nós somos uma empresa, uma das primeiras empresas no Brasil a investir bastante forte no programa de voluntariados. E os voluntários, aquilo que eles conseguem arrecadar, tanto de colaboradores, eu acho que quase todos os colaboradores da Faber-Castell colaboram, descontam no seu salário, no seu holerite, uma pequena parte para apoio do grupo de voluntários. Todo o valor arrecadado pelo grupo de voluntários, a empresa coloca o valor exatamente igual. Então, se o grupo de voluntários arrecada R$20 mil em determinado mês, a empresa contribui com R$20 mil. Então, existe um giro econômico bastante forte para que os voluntários consigam executar ações na comunidade, e essas ações, ou essa execução dessas ações, fazem com que eles se motivem mais ainda, né, em elevar esses trabalhos em frente. Que cria um envolvimento. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo, agradecendo desde já o nosso patrocinador, o Banco Luso Brasileiro. Até já. Obrigada. Agilidade, eficiência e respeito. Conceitos que o Banco Luso Brasileiro conquistou com sua atuação no mercado financeiro. O Banco Luso Brasileiro opera nas áreas comercial, de crédito, financiamento e investimento. Atende às empresas de pequeno e médio porte e profissionais liberais com contas correntes e carteiras de crédito em desconto de recebíveis, capital de giro e operações especiais dentro da linha do BNDES. O banco tem forte atuação no mercado de crédito consignado em folha de pagamento, com convênios em vários estados e municípios.
Na área federal, oferece financiamentos para os servidores do Exército, Marinha, Aeronáutica, Senado, Câmara Federal e Petrobras. O Banco Luso Brasileiro possui 2 opções de cartão de crédito internacional em parceria com a Mastercard. A linha Gold para seus clientes e o SECCard, exclusivo para os funcionários da Petrobras. Dispõe de fundos de aplicação e CDBs, com destaque para o CDB Luso Master. Com foco no relacionamento e no atendimento diferenciado, o Banco Luso Brasileiro valoriza a parceria com seus clientes. Um sólido agente financeiro em dia com as mudanças da sociedade e com a evolução da tecnologia. A Ação Excelsa está de volta, hoje entrevistando Jairo Cantarelli, gerente da divisão Madeira da Faber-Castell Brasil e gerente da Faber-Castell Costa Rica. E o Jairo estava nos contando sobre já os projetos há quase um século implementados pela Faber-Castell no Brasil, desde a sua introdução aqui como fábrica, e a Faber-Castell no mundo há mais de 240 anos. Então, Jairo, os projetos contam com um grupo grande de voluntariado. Como é que faz para uma pessoa poder, então, se cadastrar e começar a trabalhar com vocês como voluntário? Os voluntários da empresa são basicamente aqueles colaboradores que trabalham conosco, tá? Ou colaboradores de terceiros, mas muito mais fortemente os colaboradores da própria empresa. Existem grupos de voluntários nos locais onde nós estamos. Só para dar um exemplo, nós estamos em São Carlos, que é a nossa matriz, nós estamos em Prata, onde temos o Projeto Florestal, nós temos a nossa área comercial e de marketing aqui em São Paulo. Uma das ações que nós temos, por exemplo, é chamada de Padrinho de Natal, né? Então, tanto em São Paulo, quanto em São Carlos, quanto em Prata, todos os nossos colaboradores, ou quase todos, ou aqueles que se dispõem, né, participam adotando uma criança carente e levando a essa criança um presente de Natal. Então, todos os colaboradores têm a oportunidade de participar de uma forma continuada, participando de grupos específicos de voluntariado, né? E nós temos grupos que levam música, nós temos grupos que trabalham com idosos, nós temos grupos que trabalham com crianças, né? Ou eles podem também participar, aqueles que não querem ou não podem participar continuamente, podem participar de formas específicas, como este exemplo do Natal. Muito bom. E vocês têm um projeto chamado Animales. Você podia nos contar um pouco a história desse projeto, como ele nasceu? Nós acreditamos que a produção florestal, ela acaba dando um resultado econômico interessante se você produzir em equilíbrio com o meio ambiente. A partir do momento que você não tenha uma cadeia alimentar, uma cadeia de fauna estabelecida, certamente você tem chance de ter mais problemas. Você tem chance de ter mais formigas, por exemplo, você tem chance de ter mais lagartas ou qualquer outro tipo de inseto que de alguma forma pode afetar negativamente o teu reflorestamento. Então, quando nós estabelecemos a nossa plantação, nós começamos a cuidar da flora nativa, começamos a cuidar das nossas áreas de reserva legal, das nossas áreas de preservação permanente, visando criar condições para que a fauna local, a fauna que nós já tínhamos nessas áreas, permanecesse conosco, e visando criar condições de trazer indivíduos da fauna, né, da região para as nossas áreas e conseguir mantê-los aí. Esse programa de monitoramento da fauna se chama de Animales. O programa de enriquecimento, o monitoramento da flora, se chama Árvores. Nós fizemos um primeiro inventário de fauna há 15 anos atrás, no ano de 92, desculpe, no ano de 92, onde nós identificamos 20 e poucas espécies de mamíferos, identificamos 120, 130 espécies de aves. Em função da identificação em função deste inventário, então nós passamos a investir no adensamento das áreas nativas com árvores que de alguma forma propiciavam alguma coisa positiva para esta fauna que foi inventariada, ou sob o ponto de vista de abrigo, ou sob o ponto de vista de alimentação. Não? Você poderia dar alguns exemplos? O exemplo, o mais claro, por exemplo, é do lobo-guará. O lobo-guará
que está presente nas nossas áreas, ele tem 75% da sua alimentação ao longo do ano do lobo é uma fruta, chamada fruta do lobo. Puxa, a gente acha Não? que ele é um super carnívoro. Não, o lobinho ele é bem comportado. Ele é bem comportado. Ele come pequenos roedores, realmente, mas a base da alimentação do lobo ao longo do ano é uma fruta chamada fruta do lobo e é de um arbusto chamado lobeira. Então, o adensamento de áreas com lobeira é uma das ações que nós temos. E de ave, tem algum outro exemplo assim interessante? Temos vários tipos de aves. A nossa região, ou na região de Prata, é a região onde começam as chamadas veredas, né? O Grande Sertão Veredas começa onde nós estamos, é dali para o centro do país.